Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Eu, Alexandre Rogério, hoje vou explicar a questão do conceito do que é veneração. O que é veneração? Em primeiro lugar, o que é veneração? Segundo lugar, exemplos bíblicos de veneração. Em terceiro lugar, diferença de veneração e adoração e a complementariedade da veneração à adoração, ou seja, a veneração só existe porque há um certo ente, uma certa pessoa, porque esta pessoa aponta para Deus, ou seja, a veneração ao santo aumenta a adoração a Deus. Então, vamos então. Em primeiro lugar, veneração. Veneração é o respeito às coisas, locais, pessoas, autoridades, ou seja, pessoas que eu falo, profetas, pregadores, autoridades, podem ser autoridades como pais, sogros, autoridades civis ou políticas, consagradas por Deus e ou permitidas a ocupar posições de poder por Deus. Este, entre aspas, culto, no caso dos santos, sim, é um culto de veneração, mas no caso das autoridades civis não é um culto de veneração. Apenas, no caso, este culto de veneração, no caso dos santos, da Virgem Maria, não coloca no lugar de Deus, o santo não fica no lugar de Deus. Mas, em razão de sua ligação com Deus, ou seja, que eles pregaram a palavra de Deus em vida e sofreram com isso e tudo mais, ou seja, Hebreus 13, versículo 7, ou seja, o que diz Hebreus 13, versículo 7? Vamos deixar bem claro isso daí. O que diz Hebreus 13, versículo 7? Vamos ver aqui. Diz: lembrai-vos de vossos dias, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como encerrar a carreira, ou seja, a vida, e imitai-lhes a fé. Pois bem, este culto de veneração, ele não se coloca no lugar de Deus, seja Santo Antônio ou São José. Mas em razão de sua ligação com Deus, que acabamos de ver em Hebreus 13, versículo 7, devem ser respeitados, pois em última análise são figuras de Deus, ou seja, são representantes de Deus, que pregaram a sua palavra. Então, na Bíblia, vamos dar alguns exemplos de veneração, porque as pessoas dizem que não tem diferença, que veneração e adoração é tudo a mesma coisa. Eles pegam aquele dicionário Aurélio, que nem dicionário teológico e portanto, não tem as especificidades teológicas, aí já começa a falar, tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A Bíblia responderá, como diz um certo pregador protestante, e vamos provar isso com a Bíblia mesmo. Primeiro exemplo, a veneração ao irmão. Onde vemos na Bíblia um exemplo de veneração ao irmão, Nós vemos isso em Gênesis capítulo 33, versículo de 1 a 9. Olha o que diz. Jacó, levantando os olhos, viu Esaú, que avançava com 400 homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com os seus, e por último Raquel com José. E ele, passando adiante, ou seja, Jacó passando adiante de todos da sua família, prostrou-se, ajoelhou-se ante a terra 7 vezes antes de se aproximar do seu irmão. Mas Esaú correu ao encontro e beijou-o. E ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o, e puseram-se a chorar. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças. Quem são esses que tens contigo? Perguntou ele. São, respondeu Jacó, os filhos que aprove a Deus dar ao teu servo. Está se pondo no lugar de servo do irmão. Olha só. Aproximaram-se então as servas com seus filhos e prostraram-se, ou seja, ajoelharam-se perante quem? Esaú.
Lia com seus filhos adiantaram-se por sua vez e prostraram-se, ajoelharam-se. E enfim José e Raquel que se prostraram, se ajoelharam-se também. Esaú disse: que significa todo esse acampamento que encontrei? E disse Jacó: para ganhar o favor de meu senhor. Ou seja, Jacó está chamando Esaú de meu senhor. Só que o senhor aqui está com S minúsculo. Na Bíblia, quando é S minúsculo, não é no sentido de Deus. Senhor com S maiúsculo é Adonai. Então ele não está adorando Esaú. Então ele fala: meu senhor. Jacó está falando a Esaú: meu senhor, com S minúsculo, ou seja, é veneração, não é adoração. Não está chamando ele de Adonai, que é S maiúsculo, né? Esaú disse: ele possui muitos bens, meu irmão, guarda o que te pertence. Esse é o primeiro exemplo. Qual é o segundo exemplo? Em Gênesis 33, versículo 12 a 15, prosseguimos com a veneração ao irmão. Esaú disse: partamos, ponhamos-nos a caminho, eu te precederei. Jacó disse: tu vês, Jacó disse a Esaú: tu vês, meu senhor, com S minúsculo, que os meninos são delicados e têm que cuidar das ovelhas e vacas que amamentam. Se os fizer caminhar ainda um só dia, morrerá todo o rebanho. Aí Jacó, ainda falando a Esaú: que o meu senhor vá, pois adiante do seu servo eu seguirei devagar, ao passo do rebanho que vai adiante de mim, e ao passo dos meninos, até que chegue em casa de meu senhor em Seir. Meu senhor é esse minúsculo. Permita-me ao menos, disse Esaú, deixar-te uma parte de meus homens. Não é necessário, disse Jacó. Basta-me ter achado graça aos olhos de meu senhor, com S minúsculo. Ou seja, Esaú, Jacó não está tratando Esaú como Deus, está venerando seu irmão, tratando de maneira respeitosa. Você não vê Deus advertindo em nenhum momento Jacó aqui, porque sabe o que está fazendo. Jacó está fazendo um ato de veneração. B. Veneração às autoridades civis. Bem, as autoridades civis, a veneração às autoridades civis, vocês vão ver isso de maneira mais clara, não só nessa passagem que eu vou citar, mas de uma maneira mais clara, se eu não me engano, em Romanos capítulo 13, né? Que diz o seguinte, versículo de 1 a 3, mais ou menos, vocês já vão sacar isso. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que ela se opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não, porém, a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faze o bem e terás o teu louvor. Porque ela é instrumento de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada, é ministro de Deus, para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Ou seja, Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 4. Por isso é o respeito que devemos ter, por exemplo, ao policial. Só um exemplo. Tá? E também, um outro exemplo é aquele exemplo, né, que Jesus falou com relação a Pilatos. Não sei se vocês lembram. Pilatos, né? Em São Mateus capítulo 27, versículo 13, né? Fica muito claro a questão do seguinte, que Pilatos ele fala assim: você não vai se defender? Eu tenho o poder de te soltar. O que Jesus falou? Você só tem poder sobre mim porque ele foi concedido pelo meu Pai no céu. É aquilo que Romanos 13 fala. Por isso que as autoridades, mesmo as injustas, elas têm uma autoridade concedida por Deus. É claro que elas vão ser julgadas por aquilo que elas fazem de errado, mas são constituídas por Deus. C. Veneração aos objetos consagrados ao culto divino.
Onde nós vemos isso na Bíblia? Vocês vão ver isso no Antigo Testamento, na questão de 2 Crônicas, capítulo 24, né? Capítulo 24, versículo 7, que diz: a ímpia Atalia e seus filhos destruíram a casa de Deus. Fizeram servir ao culto de Baal todos os objetos consagrados ao templo do Senhor. Ou seja, os objetos que foram consagrados, separados para o culto divino, não podem ter outro uso, muito menos a profanação. Que é o quê? Que é pô-los, por exemplo, pôr a patena, pôr o cálice que tem na missa para fazer culto pagão. Você está profanando, entendeu? Porque deve ter veneração aos objetos sagrados pelo culto divino. D. Veneração ao irmão de caminhada na terra, ou seja, ao nosso irmão de fé, ou ao nosso irmão de sangue mesmo, né? Devemos ter uma veneração ao irmão. Onde está isso? Isso vocês podem ver em 1 São João, né? 1 São João, capítulo 4, né? 1 São João, capítulo 4, versículo de 20 a 21, que diz: se alguém disser, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus que não vê. Temos de Deus este mandamento, que amar a Deus, ame também o seu irmão. Né? E veneração ao reino de Israel. Ou seja, onde vemos essa veneração ao reino de Israel? Você vai ver isso em Isaías capítulo 60, né? Isaías capítulo 60. É claro que aqui é um contexto do Antigo Testamento, né? Que Israel era o povo de Deus por excelência e que toda a humanidade antiga iria temer Israel, ou temer Israel como povo eleito. É claro que hoje, um grande Israel, a Israel definitiva é a igreja, né? No qual não é mais, a Israel definitiva não é aquela marcada pelo território, e sim pela fé, ou seja, pela graça, ou seja, a descendência não pela carne, sim a descendência pelo Espírito, como você vê em Gálatas, você vê em Romanos, que é a grande igreja, que é o grande Israel, que é a igreja hoje em dia. Então, em Isaías 60, você vai ver a veneração ao reino de Israel, né? Olha o que diz Isaías 60. Versículo 1: levanta-te, sê radiosa, eis a tua luz. A glória do Senhor se levanta sobre ti. Vê a noite, cobre a terra a escuridão. Os povos, mas sobre ti levanta-te o Senhor, e tua glória te ilumina. As nações se encaminharão à sua luz, e os reis ao brilho de sua aurora. Levanta os olhos, olha à tua volta, todos te reúnem para ti, teus filhos chegam de longe, tuas filhas são transportadas à garupa. Essa visão tornar-te-á radiante, seu coração palpitará e se dilatará, porque para ti afluirão as riquezas do mar, e a ti os tesouros das nações. Serás invadida por uma multidão de camelos, pelos dromedários de Madiã e de Efá. Virão todos de Sabá, trazendo ouro e incenso, publicando os louvores do Senhor. Isso aqui é a profecia dos 3 reis magos, que simbolizariam o quê? Todos os outros reinos pagãos que iriam adorar ao Deus menino que acabou de nascer. Símbolo dos 3 reis magos do quê? Que a mensagem de Cristo veio para o mundo inteiro. Ou seja, o reino de Israel ia ser venerado por quê? Porque veio de Israel a salvação, né? E assim fala. Aí vai indo, né? E quer ver? Vai indo, vai falando. Todo mundo convergerá para Israel, porque de Israel que vem a salvação, que é Jesus Cristo. Então,
F. Veneração à montanha santa. Ou seja, onde vemos isso? Vemos isso no Salmo 98, versículo 9. Salmo 98, né? Versículo 9. Vamos ver aqui. Salmo 98. Salmo 98, versículo 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante sua montanha santa, porque santo é o Senhor nosso Deus. Ou seja, nós prostramos-nos perante a montanha santa, ou seja, porque os antigos pensavam que Deus morava nos lugares altos, que eram os lugares mais perto do céu, que você estando em cima de uma montanha, você está mais perto de Deus, né? Então por isso que eles falam montanha santa, né? Então eles falam, prostrai-vos perante a montanha santa, em veneração, porque lá é onde Deus está, ou onde Deus mora, onde Deus está mais perto, vamos assim dizer. Pois bem, veneração ao sogro, né? Vamos ver veneração ao sogro. Veneração ao sogro, vocês vão ver em Êxodo capítulo 18, né? Êxodo capítulo 18, versículo 7, diz: Moisés saiu de encontro ao seu sogro, prostrou-se, ou seja, ajoelhou-se perante seu sogro e beijou-o. Ou seja, às vezes ele se prostra e beija a imagem de um santo e chama de idólatra, né? Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Pois bem, H. Veneração ao rei Saul. Pois bem, vamos ver a veneração ao rei Saul, né? Então vamos ver aqui em 1 Samuel capítulo 9, né? Que fala a razão do porquê Saul era venerado, tá? Primeiro vamos ver a razão. 1 Samuel capítulo 9 diz: foi quando Saul recebeu a bênção do juiz Samuel, e com a bênção ele recebeu o Espírito Divino, né? Vamos ver então. Aí fala, vamos ver aqui. Vou pegar aqui o versículo certinho, né? Começa a falar da bênção, né? Aqui, versículo 17. Quando Samuel viu Saul, Deus disse-lhe: eis o homem de que te falei, este reinará sobre o meu povo. Ou seja, Deus apontando através de Samuel, que é Saul, que vai ser o rei de Israel. Saul aproximou-se de Samuel à porta da cidade e disse-lhe: rogo-te que me digas onde é a casa do vidente. Aí versículo 19: sou eu mesmo vidente, respondeu Samuel, sobe na minha frente ao lugar alto, comereis comigo hoje, amanhã te deixarei partir, depois de ter revelado a ti tudo o que tens no coração. Aí começa, papá, vai falando, né? Aí, lá no fim do capítulo, o que acontece? Samuel chega e unge, né? Ele unge em 1 Samuel 10, né? Samuel pega Saul e unge, né? Olha só, 1 Samuel 10, versículo 1. Samuel tomou um pequeno frasco de óleo e derramou-o na cabeça de Saul. Beijou e disse: o Senhor te confere esta unção para que seja chefe de sua herança. Ou seja, essa é a razão do porquê Saul era como ungido, recebeu o Espírito Divino, ele podia ser venerado. Uai, os santos, qual é a unção que eles recebem para poder ser venerados? Eles creram e foram batizados. A unção. Depois perseveraram, estão na glória e são almas que atingiram a perfeição. E em vida faziam muitos milagres, ou seja, Deus fazia muitos milagres através deles. Ou seja, a razão básica é receber o Espírito Santo. Saul
recebeu a unção do Espírito Divino. Então, em razão desta unção, né, que vimos aqui, desta unção que ele recebeu em 1 Samuel 10:1, né, o rei Saul, né, é que, olha só, o que acontece? É que chega um determinada... É que em 1 Samuel 26, se eu não me engano, tem aquela ocasião que Davi teve a chance de matar Saul. Né? Ou seja, ele estava no acampamento, estavam dormindo. Só que Davi falou? Eu por acaso vou matar o ungido do meu Senhor, ou seja, do meu Deus? Não. Por quê? Davi tinha veneração a Saul não por mérito próprio, mas sim porque ele era ungido do Senhor. Saul perseguia e queria matar Davi, mas Davi disse: não, eu não vou matar Saul, porque Saul é ungido do Senhor. Ungido por quê? 1 Samuel 10:1 para seguir. Então essa é a razão de veneração. A veneração que a gente dá aos santos, em primeiro lugar, ele é um batizado em Cristo, e segundo, ele viveu a vida e pregou a palavra de Deus de uma maneira, se ele exerceu o seu batismo de uma maneira muito mais plena do que nós. Então, vejamos agora a veneração ao rei Davi. Né? Vejamos agora a veneração ao rei Davi. Onde vejamos isso? Em 2 Samuel, capítulo 14, né? Versículo 22, que diz: Joabe prostrou-se com o rosto por terra e abençoou o rei, dizendo: agora o teu servo... Você acha, Joabe está se prostrando perante o rei Davi. Em 2 Samuel 14, 22. Joabe prostrou-se com o rosto por terra e abençoou o rei, dizendo: agora o teu servo reconhece que ganhou o teu favor, ó rei, meu senhor, com S minúsculo. Ou seja, ele não está adorando o rei Davi, S minúsculo. Quando é com S maiúsculo é Adonai, aqui é S minúsculo, meu senhor. Pois que o rei cumpriu o desejo de teu servo. Ou seja, aí vamos ver um outro exemplo de veneração ao rei Davi. O outro exemplo está em 1 Crônicas, né? Capítulo 24, versículo 9, que diz, né? Versículo 9. Tem um problema nesse texto. Tem uma numeração confusa. Versículo 9 diz o seguinte: é quando tem uma senhora que se ajoelha perante o rei Davi e perante Deus ao mesmo tempo. Então vamos ver aqui. 1 Crônicas 24, 9. Vamos ver. Não é aqui. 1 Crônicas. Vamos ver se é 2 Crônicas. 9. Então é isso aí. Vocês vão ver 1 Crônicas, capítulo 24. Vocês vão ver que Betseba, ela se prostra perante o rei e perante Deus. Perante o rei, veneração. Perante Deus, adoração. No mesmo ato. Vocês vão ver isso também. Então é isso, meus caros irmãos e irmãs. Com isso, vemos vários casos de veneração na Bíblia e ficou muito claro que veneração não é a mesma coisa que adoração. Até a próxima.